Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Ted Barbosa e neste vídeo vamos discutir radiciação, parte 1. Bora lá para o vídeo? Vamos começar com o famoso Teorema de Pitágoras. Para isso, vamos relembrar o conceito de triângulo retângulo, que é um triângulo que possui um ângulo reto, um ângulo que mede 90 graus. Então, aqui está o ângulo que mede 90 graus. Nesse triângulo, destacamos também a hipotenusa, que é o lado BC, o lado que se opõe ao ângulo de 90 graus. Esse lado tem comprimento A. E os outros dois lados, que são os catetos, os lados que formam o ângulo de 90 graus. Eles têm medidas B e C. O Teorema de Pitágoras nos fornece uma relação importante entre os lados de um triângulo retângulo. Vamos aqui demonstrar essa relação a partir de uma construção do tipo geométrica, baseada na comparação de áreas. Vamos considerar dois quadrados iguais de lados B mais C. Depois vamos retirar quatro triângulos iguais ao que acabamos de apresentar. Do primeiro quadrado, retiramos esses quatro triângulos conforme está disposto aqui. Percebam que, ao retirar esses quatro triângulos, nos restou um quadrado. Esse quadrado tem lado A. E um quadrado de lado A tem área igual a A ao quadrado. Para não restar dúvidas, perceba que, de fato, esse quadrado tem lado igual a B mais C. E que esse ângulo aqui, de fato, é 90 graus. Porque cada triângulo que foi retirado é um triângulo que a gente viu no começo aqui da apresentação, um triângulo retângulo. E a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Como aqui já temos 90 graus, a soma desse ângulo com esse dá 90 graus. Perceba que o ângulo formado pelos lados A e B também aparece aqui, ó, onde estou marcando. Esse ângulo também aparece aqui. Logo, somando esse ângulo e esse ângulo, temos 90 graus. Portanto, o ângulo aqui em questão, que queríamos mostrar que é 90 graus, de fato é 90 graus. E esse quadrilátero que está no interior do quadrado maior é um quadrado. Agora, de um quadrado igual ao primeiro, retiramos também quatro triângulos iguais ao dado na questão, só que dispostos de uma maneira diferente. E o que nos resta agora são dois quadrados, um de lado B e outro de lado C, de modo que a área restante é B ao quadrado mais C ao quadrado. A área do quadrado de lado B mais a área do quadrado de lado C. Como dos quadrados iguais retiramos quatro triângulos iguais, as áreas que restam também são iguais. Então, a gente pode concluir que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, é essa relação que existe entre os lados de um triângulo retângulo. O quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. Essa informação será útil para o que segue. Agora a gente tem a situação de um triângulo retângulo isósceles, ou seja, um triângulo que possui dois lados de mesma medida, no caso são os catetos, a hipotenusa mede x e os catetos medem 1. E pelo teorema de Pitágoras, a gente tem que o quadrado da hipotenusa, ou seja, x ao quadrado, que é equivalente à área de um quadrado de lado x, é igual à soma dos quadrados catetos, que é aqui 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é equivalente à área de um quadrado de lado 1, conforme está aqui.
x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Daqui a gente tem o seguinte, x ao quadrado é igual a 1 mais 1. Logo, x ao quadrado é igual a 2. Continuemos. O número x é um número positivo porque se trata do lado de um quadrado e é possível demonstrar que existe um número positivo que satisfaz a essa equação x ao quadrado igual a 2 e também que esse número é um número irracional, ou seja, ele não pode ser escrito como quociente de dois números inteiros, ou ainda ele representa um decimal infinito e aperiódico. Infinito no sentido de possuir infinitos algarismos em sua representação. E aperiódico, porque a partir de certo ponto nessa representação decimal não há período. Para ficar mais claro, eu vou considerar aqui um exemplo de um número racional, no qual a gente vai poder identificar melhor o que é esse período. O número é 103 dividido por 330. Esse número é igual a 12, e aqui a gente coloca reticências. Perceba que a partir de certo ponto, o bloco formado por dois algarismos, o 1 e o 2, se repete a cada dois algarismos. E o que vem posteriormente, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Então, esse é o período. Voltando aos números irracionais, portanto, fixem na mente que esse número ele é um número que admite uma representação decimal infinita e aperiódica. E essa representação, para efeito de manipulação, não é muito viável, porque fica difícil fazer contas com um número desse tipo. Para facilitar a manipulação desses números irracionais, vamos usar uma definição importante. Para facilitar a manipulação desses números irracionais, vamos ter bastante atenção no que segue. Dados A maior que zero e N pertencente ao conjunto dos números naturais. E aqui para a gente, o conjunto dos números naturais não compreende o zero. Então, parte do 1, 2, 3 e assim sucessivamente. É possível provar que existe um único real positivo x, tal que x elevado a n é igual a a. Esse número será denotado por raiz enésima de a. Logo, o nosso problema, em x ao quadrado igual a 2, como x é um número positivo, a gente sabe que esse número ele existe, é um número irracional e ele é denotado por raiz quadrada de 2. É assim que a gente vai escrevê-lo agora. Por definição, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2, porque raiz de 2 é o número que satisfaz a essa equação, é o número que ao quadrado dá 2. Vamos aqui a alguns exemplos. Raiz cúbica de 8. Esse 3 também é chamado de índice. E a raiz cúbica de 8 é um número que elevado a 3 dá 8. Que número é esse? Esse número é o 2. Então, raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque 2 ao cubo dá 8. Agora, raiz quarta de 81. É um número que elevado a 4 dá 81. Ou melhor, um número positivo que elevado a 4 dá 81. Então, por definição, esse número é o 3, porque 3 é um número positivo e 3 elevado a 4 dá 81. De fato, 3 elevado a 4, por definição, lembrando que 3 elevado a 4
é igual a, deixa eu colocar aqui, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? O 3 ele é multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Cuidado para não errar e multiplicar base expoente. 3 vezes 4. E aqui 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Bom, essa é uma definição muito importante para a gente essa é uma definição muito importante para a gente manipular esses números, por vezes, irracionais. Bom, essa é uma definição muito importante para manipularmos números irracionais e também para distrairmos raízes de números reais positivos. Como vimos, na equação x² igual a 2, existe um número real x, número real positivo x, tal que x² é igual a 2. E esse número, na verdade, é um número irracional, cuja representação decimal é infinita e aperiódica. E a gente representa esse número como sendo raiz quadrada de 2. Por ele ter uma representação infinita e aperiódica, a gente pode determinar uma aproximação para esse número. É um pouco trabalhoso, existem outras maneiras de fazer isso que dão aproximações mais rápidas, mas a gente vai por esse caminho aqui. Então, observem que 2 está entre 1 ao quadrado e 2 ao quadrado. Para facilitar, você pode imaginar esse 2 como sendo a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Okay? E daí é possível mostrar que a raiz quadrada de 2 está entre 1 e 2. Agora a gente vai refinar esse intervalo. Perceba que 1,1 ao quadrado é 1,21 e 1,21 é menor que 2. Procedendo dessa maneira até o 1,4 ao quadrado, que é 1,96, temos que 1,96 é menor que 2. E aqui 1,5 ao quadrado, que é 2,25, é maior que 2. Daí percebam o seguinte, como 2 é maior que 1,4 ao quadrado e menor que 1,5 ao quadrado, segue que raiz de 2 é menor que 1,5 e maior que 1,4. Por raiz de 2 estar entre 1,4 e 1,5, podemos garantir que os dois primeiros algarismos do número raiz de 2 são 1 e 4. Ou seja, a raiz de 2 é 1,4, acompanhado de outros infinitos algarismos. Mas podemos ainda melhorar essa aproximação, continuando com esse raciocínio. Agora calculamos 1,41 ao quadrado, que é o número 1,9881, e esse número é menor que 2. 1,42 ao quadrado dá o número 2,0164, que agora já é maior que 2. Então, a gente pode garantir que 2 está entre 1,41 ao quadrado e 1,42 ao quadrado. Isso implica raiz de 2 maior que 1,41 e menor que 1,42. Então, a gente pode considerar um valor aproximado para a raiz de 2 o número 1,41. Eu vou apagar aqui para melhorar
essa escrita aqui, além de ter um erro aqui, né? Ó, esse número é raiz de 2. Então, vou colocar aqui novamente que raiz de 2 está entre 1,41 e 1,42, garantindo que o raiz de 2 ele se escreve como sendo 1,41 acompanhado de infinitos algarismos. Os três primeiros, com toda certeza, são os números 1, 4, 1, nessa ordem. Agora a gente vai para uma interpretação muito importante, que é a interpretação geométrica. A representação geométrica. Observe que esta figura temos a reta numérica e aqui a gente vai associar ao número 0 o ponto O e ao número 1 o ponto A. Então, esse segmento aqui, o segmento OA, vamos escolher como sendo o segmento padrão de comprimento. Podemos associar cada número racional a um ponto dessa reta. Ainda assim, sobram pontos, que são pontos ocupados pelos números irracionais, que é o que a gente vai fazer agora no caso particular do número raiz de 2. O número raiz de 2 vai estar associado a que ponto? Para responder essa pergunta, vamos construir um triângulo AO, e aqui eu vou chamar de B. Um triângulo retângulo de catetos 1 e 1. Como sabemos, a hipotenusa é igual a raiz de 2. Como podemos ver, a hipotenusa OB tem uma extremidade na origem da reta numérica. Agora, com o compasso centrado na origem, traçamos o ponto C. Essa distância mede raiz de 2. Logo, raiz de 2 está associada ao ponto C. Então, esse é um modo de associarmos um número irracional a um ponto da reta numérica. Agora vamos a uma atividade que diz o seguinte: observe a representação do quadrado da figura. Item A. Calcule a medida de sua diagonal. Lembrando que a diagonal de um quadrado é um segmento de reta que tem extremidades em dois vértices não adjacentes. Aqui está uma diagonal desse quadrado. Vamos designá-la por D. Observe também que um quadrado possui 4 ângulos retos. Em particular, esse ângulo também é reto. E aqui a gente construiu um triângulo retângulo. Como vimos, pelo teorema de Pitágoras, d ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos. Ou seja, 2 ao quadrado, aqui está ele, mais 2 ao quadrado. Aqui está o outro cateto, que também mede 2, ou melhor, 2 unidades de comprimento. Então, d ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, 4, mais 2 ao quadrado, 4. Então, d ao quadrado é igual a 8. Essa equação possui solução. E como se trata de diagonal de um quadrado, é um número positivo. Nesse caso, esse número é um número irracional e ele é designado por raiz quadrada de 8. Por fim, vamos ao item B. Determine o valor aproximado desse número irracional com uma casa decimal. Primeiro perceba que 8 está entre dois quadrados perfeitos consecutivos, que são 2 ao quadrado e 3 ao quadrado, 4 e 9. 8 está entre 4 e 9. Observe também que 8 é o mesmo que raiz quadrada de 8 ao quadrado, por definição. Como isso acontece, segue que raiz quadrada de 8 está entre 2 e 3. Raiz quadrada de 8 é 2, alguma coisa. Para saber o próximo algarismo depois da vírgula, a gente precisa fazer algumas contas. Eu já fiz aqui separado e percebi que 2,8 ao quadrado é igual a 7,84, que por sua vez é menor do que 8. E 2,9 ao quadrado
é igual a 8,41, que é maior que 8. Agora, como 8 é maior que 2,8 ao quadrado e menor que 2,9 ao quadrado, segue que raiz de 8 é maior que 2,8 e menor que 2,9. Assim, uma aproximação para o número raiz de 8 é o número 2,8. Essa é uma aproximação para o número raiz de 8. Lembrando que esse número ele apresenta infinitos algarismos, né? É um decimal infinito e aperiódico. Então, depois do 8 tem outros algarismos, mas os dois primeiros são o 2 e o 8. 2,8 seguido de infinitos outros algarismos. Bom, galera, essa foi nossa aula. Apresentamos conceitos importantes como o Teorema de Pitágoras e a raiz enésima de um número real. E nas próximas aulas damos continuidade a esse assunto de radiciação. Um abraço a todos, bons estudos, fiquem em casa. Até mais. Tchau!